Isso, que bom! E hoje nós vamos falar sobre as nossas últimas 24 horas com Jesus, né? O tema dessa série foi 24 horas, né? E eu não sei se você percebeu, tudo da série tentou despertar em nós um senso de urgência. 24 horas, seu tempo é pouco, seu tempo é curto, está limitado, está acabando. Ou seja, tentou despertar, gerar em você um senso de urgência, de rapidez. E hoje eu quero falar com você sobre as suas últimas 24 horas com Jesus. Amém? Eu quero trazer duas partes para essa palavra sobre as últimas 24 horas com Jesus. Quem está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Tem alguém aqui hoje nos visitando? Tem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem mais alguém aqui? Seja bem-vindo. Mais alguém? Amém. Hoje eu quero trazer essa palavra, eu vou dividir ela em duas partes. As suas últimas 24 horas com Jesus. A primeira parte que eu quero dividir essa palavra é o seguinte: você que já aceitou Jesus há um bom tempo, você que já passou pela revisão de vidas, você que já frequenta uma célula, você que já está no Instituto de Vencedores. A primeira parte é: e se fosse as suas últimas 24 horas com Jesus? O que você faria? Você faria algo a mais? Você como cristão, o que você acha que ainda está faltando assim, que você, nossa, eu não posso morrer sem antes fazer isso aqui para Jesus? O que você acha que está faltando assim para você fazer, se você tivesse 24 horas para Jesus, o que você faria? O que você faria? É uma reflexão, essa primeira parte, para você que já é cristão, que você que já vai na célula, você já passou pela revisão de vidas. E se fosse as suas últimas 24 horas com Jesus, o que você faria? Mas muitos de nós aqui já tivemos 24 horas sem Jesus. 24 horas sem Jesus. Como que era a sua vida antes de chegar na sua célula, antes de chegar na igreja, antes de ir para o revisão de vidas? Quem aqui já nasceu assim, desde bebê, já nasceu num lar evangélico? Levanta a mão, deixa eu ver, desde bebê. Beleza. Quem aprontou só um pouquinho antes de chegar aqui na igreja, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não. Só um pouquinho. Amém. 24 horas sem Jesus. Como que era a sua vida sem Jesus? Como que era a sua vida sem Jesus? Como que você era antes de chegar na igreja? Eu queria que você fizesse um negócio mais tarde, não agora, mais tarde. Se você tiver uma foto sua, de antes de você entrar na igreja, antes de você entrar na célula, para você fazer uma diferença entre você hoje e você daquele retrato. Queria que você depois fizesse uma comparação. Como que tá? Será que o seu brilho hoje está mais bonito? Será que hoje, como é que você está? Você se vendo assim, nossa, deixa eu ver aqui minha foto antes de aceitar Jesus. Sangue do Cordeiro. Misericórdia. Deixa eu ver hoje. Você depois, se você tiver uma foto, faz uma comparação. Como que era você antes e você depois? Como que era a sua vida antes de aceitar Jesus, de convidar Jesus para morar na sua vida? Olha as fotos depois para você ver como que você era. Se era uma pessoa sem brilho, se era uma pessoa que carregava peso. Às vezes a pessoa carrega tão peso dos problemas, do passado, que a pessoa está até meio corcunda. Como que era a sua foto? Como que era a sua postura? Como que era o seu jeito, as suas manias? Como é que você conversava? Como é que você reagia? Como que eram as suas horas sem Jesus? Pensa aí, como que eram as suas horas sem Jesus? Preso nos seus vícios, nos seus jogos, no seu mundinho, buscando o tempo inteiro achar algo para preencher o vazio que estava dentro do seu coração. Se entregando a várias pessoas, indo em várias festas, tentando achar algo para trazer alegria.
como que era a sua vida sem Jesus, como foi as suas horas sem Jesus. Mas depois que você passa por uma experiência com Deus, depois que você, vai na célula, depois que você vai no revisão de vidas, depois que você começa a entrar no Instituto de Vencedores, Deus começa a trabalhar a sua vida, amém? E Deus vai começando a mudar algumas coisinhas, Deus vai começando, a arrumar as coisas, colocar um pouco da sua vida em ordem. Pensa aí num quarto bagunçado. Pensa aí, pensou? É meio difícil assim imaginar um quarto bagunçado, né? Porque o nosso é tudo arrumadinho, né? Então pensa aí num quarto meio bagunçado. E você acordou, você tem que arrumar o quarto. Você vai arrumar tudo assim. Em uma atitude sua, você vai arrumar o quarto inteiro, vai ficar limpinho, arrumadinho? Não. Você vai arrumar uma coisa, depois você vai colocar outra no lugar, aí depois você arruma outra coisa, e aí arrumando as coisas, você acha mais coisa perdida no meio e vai colocar no lugar. Não é assim? É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Quando Deus começa a organizar a nossa vida, quando Deus começa a trabalhar em nós, é a mesma coisa de começar a colocar ordem em uma casa bagunçada. Deus vai começando, não vai mudar tudo de uma hora para outra, não, mas Deus vai começando, vamos arrumar isso aqui primeiro, vamos esticar o lençol, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar aquilo ali, vamos guardar aqui. E aí no meio desse processo todo você vai descobrindo um monte de negócio, é ou não é verdade? Você vai descobrindo um monte de trem, é igual arrumar a casa bagunçada, você acha que os negócios estavam perdidos, você acha tudo. Mas quando você termina, pronto, está tudo arrumadinho. É verdade ou não é? E é assim que Deus trabalha na sua vida. Deus, Ele vai colocando, vai encaixando as coisas na nossa vida para deixar tudo organizado. E essa série trouxe isso para nós, porque nós estamos constantemente sendo transformados por Deus, amém? Constantemente. Talvez, para você, hoje, depois de toda a experiência que você teve com Jesus, ou você está no início da sua experiência, não sei, mas talvez chegue a ser até difícil para você imaginar como que é algumas horas sem Jesus. Talvez chegue a ser até difícil. Nossa, mas como que deve ser algumas horas sem Jesus? Eu entrei na igreja em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015. Vim aqui achando que eu estava vindo para outra coisa, mas não, estava vindo para cá. Fui enganado, mas amém, glória a Deus, estou aqui até hoje. Mas presta atenção numa coisa, 2015 até hoje já passou um tempinho bom, sim ou não? E participar do Arena já virou para mim o quê? É meu hábito. É meu hábito, virou meu costume. Tanto tempo fazendo que já virou costume. Quando eu não estou aqui é diferente, parece que o sábado está vazio, o sábado está estranho, parece que nem é sábado. Parece que não é sábado, parece que tem algo diferente no dia, sabe? E às vezes, vindo para cá, vindo para a Arena, eu vejo algumas pessoas passando pela rua, eu falo, gente, qual que deve ser a graça do sábado sentar lá na Arena? Sabe, eu não consigo mais imaginar. Qual que deve ser a graça de passar momentos sem a presença de Deus? É difícil de imaginar depois que você passa por uma certa experiência com Deus, de qual que é a graça, sabe? Das pessoas não acharem graça em estar aqui na casa de Deus. É difícil você ver, nossa, as pessoas estão indo para tantos lugares, mas como que é o sábado? Como que essas pessoas vivem sem o Arena na vida delas? Como que é a vida das pessoas sem Jesus na vida delas? Mas sabe, querido, existem várias e várias pessoas sem Jesus na vida delas. Várias e várias pessoas vivendo as suas horas sem Jesus, assim como você já viveu. E essas pessoas estão esperando você ir lá apresentar Jesus para ela. E hoje nós vamos falar sobre isso, as últimas 24 horas dessas pessoas sem Jesus. Porque em nome de Jesus, Deus vai enviar você para resgatar um monte de pessoas, amém? Deus vai enviar você para ser um resgate. Deus vai descer sobre você a unção do resgatador. Você vai ser um resgatador de vidas. Quando você vê as pessoas na rua sem Jesus, fala, pronto, é suas últimas 24 horas sem Jesus. Suas últimas 24 horas sem Jesus. Porque agora eu cheguei na sua vida e agora você vai aceitar Jesus. Sabe, é isso, muitas pessoas estão perdidas, estão vivendo uma vida chata, uma vida vazia, porque ainda não conhecem Jesus, estão nas suas horas sem Jesus.
E como que era você nas suas horas sem Jesus? Por que eu estou perguntando como era você nas suas horas sem Jesus? Porque era um pouco angustiante, era um pouco sufocante, era um pouco pesado demais. A gente com Cristo passa até problemas, passamos, mas parece que passar por problemas sem Cristo é tão mais pesado do que passar com problemas junto com Cristo. É tão mais pesado, é tão mais difícil. Mas quando você está com Jesus, até os problemas ficam mais fáceis, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins cooperam para o seu bem. Até as coisas ruins, está falando todas as coisas. E nós precisamos resgatar essas pessoas que estão vivendo as suas 24 horas sem Jesus. Deus, Ele quer usar você para resgatar essas pessoas. E sabe como que é a vida das pessoas sem Jesus? Dolorosa, difícil. Se nós que estamos num processo com Jesus, se nós estamos sendo trabalhados, estamos num processo, já é um pouco difícil. Imagina para quem nem começou ainda. É ou não é verdade? Se você já está andando no processo, você já está no meio do caminho, já está sendo um pouco difícil, imagina para quem não começou. Para quem não deu um start nesse processo de começar a arrumar a casa. Para quem não começou a colocar a sua vida em ordem, para quem não aceitou Jesus. Imagina o quanto é difícil uma pessoa sem Jesus ter que lidar com os problemas da família. Ter que lidar com os problemas em casa. Com famílias desestruturadas, brigas, abusos, espancamentos, traições. Como que lida com isso tudo sem Jesus? Pensa o peso, a dor, tanto que é sufocante para uma pessoa que ainda não encontrou luz na sua vida, viver no meio da escuridão. O quanto é sufocante para alguém que ainda não encontrou Jesus, é sufocante. Como é lidar com todos esses problemas sem Jesus? Hoje eu estava lendo essa palavra, eu comecei a pensar nisso. Como que é lidar com todos os problemas sem Jesus? Como que é lidar com todos os problemas sem fazer um atendimento, sem fazer um discipulado, sem ter alguém para conversar, sem ter um líder? Já pensou o tanto que é mais pesado os problemas para quem ainda nem entrou no processo? O tanto que é mais difícil lidar com tudo isso sem aceitar Jesus na sua vida. É ter que lidar com tudo sozinho. Fica tudo mais pesado, fica tudo mais sufocante. Quando as pessoas tentam resolver tudo sozinho. E às vezes as pessoas não aceitaram Jesus, não é nem porque não quiseram. É porque ainda não, a oportunidade ainda não chegou até ela, ninguém chegou até aquela pessoa. Imagina, problemas do dia a dia que nós passamos na nossa casa, na nossa família. A sua vida melhorou depois que você aceitou Jesus? Sim ou não? Os problemas continuam. Mas você tem um atendimento para poder fazer, não tem? Você tem um discipulado para poder marcar, não tem? Você tem a Bíblia para poder ler, não tem? Você senta aqui e escuta a palavra de Deus. Você chega aqui no louvor, você entrega tudo, é mais leve, é mais fácil. Imagina para quem não tem tudo isso. Imagina para quem ainda não tem luz na sua vida, o tanto que é mais pesado. O tanto que é sufocante viver sem luz. É difícil andar num lugar escuro. Você não vê nada. Você não vê nada. É sufocante viver na escuridão. E pensa os problemas que você passa no seu dia a dia. Se com Jesus já é um pouco difícil, imagina sem. Imagina sem. Você passa pelos seus problemas, está no meio dos seus processos, mas você tem um líder para poder te colocar lá para cima. As pessoas no mundo não têm. Pior, ela tem amigos que afundam mais ainda. Ah não, está tudo difícil? Não, vamos beber. Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, é aquilo. Um abismo vai chamando o outro.
mais a pessoa vai ficando presa, mais vai ficando presa, mais vai ficando presa no laço, mais vai ficando enlaçada, mais difícil vai ficando, mais pesado vai ficando, porque a pessoa não achou luz, não achou saída, não achou escape. Pensa como é difícil ter que lidar com os problemas do dia a dia sem Jesus. Sabe, é muito louco você pensar como é a vida das pessoas sem Jesus. Como é a vida das pessoas, sabe, sem ter um momento para sentar e conversar, sem marcar um atendimento, sem marcar um discipulado. Como que é difícil ter que lidar com tudo sozinho. Não ter ninguém para compartilhar, não ter um versículo para ouvir, não ter uma palavra para ouvir, não ter um momento de louvor para louvar. Porque no louvor, quando você está louvando, você entrega a sua alma e de Deus vai trabalhando em você. Como é difícil as pessoas terem que lidar com os problemas do dia a dia sem Jesus. Outros problemas que as pessoas passam, vícios. E as pessoas sem Jesus não têm força para sair dos vícios. E sabe que tipo de vícios? Vícios de bebida, vícios de drogas, vício de jogos. Quantas pessoas morrem em acidente por causa de excesso de álcool? Quantas pessoas perdem a sua vida por causa de excesso de álcool? Você acha mesmo que seu líder ia deixar você beber? Olha para ele aí, se ele estiver aí. Você acha? E você fica bravo quando ele fala um não para você? E essas pessoas que não têm alguém para colocar um pouco de juízo, um pouco de limite. Como é difícil uma vida sem Jesus. Como é difícil uma vida sem Jesus. As pessoas ficam presas em vício, quem vai lá tirar? Ninguém, porque até os amigos estão presos junto. Está todo mundo junto. E ali no momento é ótimo, maravilhoso, todo mundo ri. Mas depois, querido, quando a pessoa vai embora, quando a pessoa vai para casa, o vazio, a dor permanece lá. Permanece lá. Não some, não sai, está lá. Pensa como é difícil ter que lidar com isso sem Jesus. Sabe, problemas de vícios, drogas. Como é difícil para uma pessoa que vive preso no mundo das drogas querer sair e não consegue. Porque não tem força, porque não tem ninguém para ajudar. Mas Deus quer enviar você, querido, a todo tipo de pessoa para você resgatar todo mundo. Deus vai enviar você a todo tipo de pessoa para você resgatar todo mundo. Porque as pessoas estão sofrendo sem Jesus. As pessoas vivem uma vida sem Jesus, levam a vida muito mais difícil do que eu e você. Porque nós temos Jesus, nós temos orientação, nós temos direção, nós temos aqui o altar. E quem não tem? Como é difícil viver algumas horas sem Jesus. Pessoas que passam a vida presa por conta de problema também de droga, sim ou não? Ficam presos, passam um momento da sua vida sem a sua liberdade por causa de vícios. E as pessoas não conseguem sair por causa de vícios. E eu sei o que eu estou te falando, porque eu tenho esse tipo de problema na minha família. Eu tenho alguns familiares que já foram presos, alguns estão presos por conta disso. E gente, não é fácil. Não é fácil você ver o sofrimento de toda a família e da pessoa também. Sabe, querido, Deus quer usar você como um agente de resgate. Deus quer usar você como agente de resgate para que as pessoas não vivam mais sem Jesus. Quero ouvir um amém seu. É muito ruim viver preso. E a palavra diz que lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem não conhece a verdade vive como? Preso. Preso nos problemas, preso nos vícios, sem conseguir sair. Porque não conheceu a verdade, não tem luz
Pensa como é difícil uma vida sem liberdade. Pensa como é difícil uma vida sem liberdade. Porque a palavra diz que quando nós obedecemos ao pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Pensa como é difícil uma vida de uma pessoa que vive presa. E pior, ela não tem nem o Espírito Santo para poder incomodar. Porque ela não aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus e você erra, o incômodo vem em você. O Espírito Santo te incomoda. Pensa como é difícil viver horas sem Jesus. Dias, meses, anos sem Jesus. Pessoas que vivem a vida depressivas, sem muitos amigos, sem Jesus. Esperando você, esperando a sua célula ir lá levar luz e salvação. É isso que Deus espera de você. Pessoas sem identidade, que não descobriram seu propósito, que não receberam uma missão, que não receberam um chamado. E vivem solitárias, sozinha, deprimida. E essas pessoas estão esperando você. Essa é uma vida sem Jesus. Olha a diferença. Você, quando aceitou Jesus, você começou a ir para a célula. Você foi para o revisão de vidas. Seu líder começou a te ensinar a ter compromisso, a ir para a célula. Porque é aí que você começa a ter compromisso para todas as coisas da sua vida. Seu líder te ensinou a ter compromisso com o horário, com as reuniões que você participa. Você recebeu responsabilidades. Você já fez um quebra-gelo, você já fez um momento de um parceiro de Deus, você já orou, você recebeu responsabilidade. Enquanto isso, as pessoas no mundo, uma vida sem Jesus, solitárias, depressivas, sozinhas, sem amigos, desacreditadas, sem ninguém que acredite, sem ninguém que incentive, vários talentos enterrados. Vários talentos enterrados. Porque talento, querido, para ser descoberto, você tem que desenterrar, você tem que cavar, você tem que mexer. Como é que você vai descobrir um talento seu? Assumindo responsabilidade. Assumindo responsabilidade. Não se descobre talento sem assumir responsabilidade. Ah, mas se não der certo? Ah, porque não é talento. Não deu, você tentou. Não é esse o seu talento. Mas quando você assume a responsabilidade, você se destaca, você descobriu um talento que nem tinha. Você aprende a gostar de ler. Amém? Amém. Vocês estão no processo ainda, né, da leitura. Já percebi aqui. Desde o começo, está meio resistente. Amém. Está no processo da leitura, de gostar de ler, de querer ler. Mas tem que ler a palavra, amém? Sabe, querido, muitas pessoas vivendo uma vida longe de Jesus. Pensa como é difícil uma vida longe de Jesus. Pensa como é difícil ter que lidar com um monte de problemas sem Jesus. Pensa como é difícil ter que lidar com um monte de problemas sem luz, sem solução. É muito mais pesado. É muito mais pesado. E enquanto eu estava lendo a palavra para montar a palavra de hoje, me veio algo no meu coração, que eu quero que você anote se você quiser anotar. A dor de uma vida sem Jesus tem que ser a maior motivação de um cristão. A dor de uma vida sem Jesus tem que ser a minha motivação como líder e a sua motivação como cristão. É isso que tem que mover você, querido, a ser um discípulo de Cristo. É isso que tem que ser a sua motivação. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha para as nossas motivações também. E a sua motivação, querido, como líder, como discípulo, tem que ser ganhar as pessoas. Porque você se compadece, porque você tem misericórdia, porque você sente a dor de uma pessoa que está sem Jesus. Porque você sente a dor de uma pessoa sem Jesus. Você não pode querer fazer as coisas, sabe, para Deus, para aparecer. A Bíblia fala que eu diminui, que Ele cresça.
Você não pode fazer as coisas para Deus para aparecer, para ter quantidade, para ter números. Não, querido. O que tem que motivar no seu coração é o seu propósito. Sarar essa terra. E quantas pessoas que estão sentindo dor sem Jesus? Quantas pessoas com dores sem Jesus? A maior motivação de um cristão, querido, tem que ser olhar para as pessoas e ver que elas estão sofrendo sem Jesus. Não, aquela pessoa precisa de mim, eu preciso ir lá. Eu preciso fazer algo, eu preciso chegar lá. Ah, mas aquele lugar lá é muito longe, então eu tenho que multiplicar para me espalhar logo pela cidade e chegar lá. Eu preciso alcançar aquelas pessoas. Pensa como é difícil uma vida sem Jesus. E essa foi a maior motivação de Deus. Olhar para mim, olhar para você e ver o tanto que nós estávamos sofrendo sem Jesus. Lá em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus olhou para nós, querido, e nos amou. Deus não nos largou sozinho depois do pecado de Adão e Eva. Deus não nos largou sozinho no meio da nossa dor, do meio do nosso sofrimento, do meio do nosso pecado. Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho para mim e para você. E quando nós aceitamos o Filho de Deus, aí, querido, a nossa vida começa a ser transformada. De processo em processo, de pouco em pouco. O importante é que Deus entrou, agora Ele começou a trabalhar. Mas como é difícil uma pessoa que não tem Jesus. Ter que lidar com tudo sozinho. Carregar todo o fardo sozinho. Ter que lidar com tudo sozinho. Mateus 11:28, não precisa abrir. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece a palavra, vai ficar livre e leve se não conhece Jesus? Se nunca ouviu isso? Se não teve ninguém para pregar para essa pessoa, nem que seja um versículo. Não precisa ser uma palavra, um versículo. Deus, Ele quer usar você na vida das pessoas, querido. Deus quer usar você para que você seja luz na vida das pessoas. Amém? Você recebeu Jesus. Jesus está em você e agora Ele está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você, te dando uma nova identidade, te dando propósito, te dando sentido, curando as suas feridas. Curando você, arrumando toda a casa. Mas pensa quem está lá no mundo. Está cada vez mais embaraçado. Cada vez mais embaraçado. E quando mais a pessoa se embaraça, maior vai ser o processo que ela vai passar daqui depois. Maior vai ser o processo que ela vai passar aqui depois. Mas Deus, Ele quer usar você para desembaraçar várias vidas. Deus quer usar você para ser um resgatador. Para fazer na vida das pessoas aquilo que Ele começou a fazer na sua. Amém? É isso que Deus espera de mim e de você. Como é difícil 24 horas sem Jesus. Como é difícil ter que lidar com tudo isso sem Jesus. Veja o tanto que é importante você estar inserido na casa de Deus. Veja o tanto que é importante você estar na célula. Você está aqui ouvindo isso. As palavras do culto de terça, as palavras do culto de domingo. Veja o tanto que é importante você ouvir. Porque cada vez que você participa, é uma etapa do processo que você está cumprindo. Cada vez que você participa, você está ajudando o Espírito Santo a trabalhar em você. Porque não adianta também você entregar a sua vida para Jesus e achar que Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer aquilo que você permite Ele fazer. Você tem que se abrir para Deus trabalhar. Não adianta ficar duro, fechado, resistente. Não. Deus não vai fazer nada se você não permitir.
se você não falar, se você não buscar ajuda, Deus, Ele está pronto, querido, para ajudar você. Deus está pronto para agir na sua vida, agir nos seus problemas, nos seus conflitos. Mas você, querido, você tem estado aberto para buscar a Deus para resolver esses seus conflitos? Você tem estado aberto? Sabe, aproveita toda a estrutura que Deus te deu. Deus te deu a palavra, Deus te deu o louvor, Deus te deu livros, Deus te deu um líder, uma líder, Deus te deu. Aproveita todas as ferramentas que Deus te deu para que você cumpra o seu propósito. Aproveita todas as ferramentas que Deus te deu, porque é isso que Deus vai usar para que você passe pelo processo. É isso que Deus vai usar para colocar a sua vida em ordem. É isso que Deus vai usar para curar você, para restaurar você, para fortalecer você. Usa de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Usa. Você tem a palavra? Leia. Você tem louvor? Escute. Você tem uma liderança? Fale. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? É muito fácil ter amigos para fazer coisas erradas. É fácil ou não é? É muito fácil. Achar amigo que vai ajudar você a beber, que vai ajudar você a sair aí para festa, é muito fácil. É muito fácil. A palavra diz que a porta para entrar no reino de Deus é uma porta estreita e não larga. É uma porta estreita, apertada. E larga é a porta que leva você à perdição. É muito fácil ter amigos que levam você à perdição, porque a porta é larga. Difícil é passar pela porta estreita. Difícil é passar pela porta estreita. Mas Deus te deu tudo que você precisa para passar pela porta estreita. Deus te deu tudo. Ele entregou o Filho dele por você. Ele colocou você numa célula, colocou você numa igreja. Ele te deu a palavra, Ele te deu o louvor, Ele te deu uma liderança, Ele te deu tudo que você precisa, para que você possa usufruir. Veja o tamanho do cuidado de Deus por você. Olha onde você estava e olha onde você está hoje. Olha o tamanho do cuidado de Deus por você. Você sente que Deus te ama? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Agora pense como deve ser difícil viver sem saber se Deus me ama. Porque o pecado, ele traz culpa. Ele traz culpa. Ele traz medo. Ele traz vergonha. Esse é o sentimento de uma pessoa que está afastada de Deus. Vergonha, culpa. Porque é isso que o pecado traz. E você está aqui, amado por Deus, perdoado por Deus, justificado por Deus, passando por um processo com Deus. Veja a diferença de viver horas com Jesus e viver horas sem Jesus. Como é difícil e como é sufocante viver momentos longe de Jesus. Ter amigos para levar você para a perdição é fácil. Difícil é você arrumar amigos que levam você a crescer. Mas Deus te colocou numa célula, sim ou não? Você participa de uma célula. Lá na sua célula tem pessoas. Tem co-líder, tem líder. Deus colocou você no meio de uma nova família. Porque Ele te ama, Ele não quer ver você sozinho nem abandonado. Ele acredita no potencial que está dentro de você. Sua família pode não acreditar, seus amigos podem não acreditar, mas Deus acredita. Por isso que você está sentado aí onde você está hoje. Porque Deus acredita em você. Deus, Ele resgatou você e te colocou aqui. Porque Ele acredita em você. Porque Ele ama você. Mas Deus também ama as pessoas que estão perdidas.
Deus também ama as pessoas que não estão aqui. Só que não vai descer anjo aqui para ir lá buscar aquelas pessoas. Deus precisa de você. De você. Deus precisa de você. Ah, mas eu, desse jeito aqui, todo errado, todo falho, todo desengonçado. É você que Deus precisa. É você que Deus precisa. É em você que Deus acredita. É por causa de você que Ele foi capaz de sacrificar o Filho dEle. Porque Ele ama você. Agora pensa, como deve ser viver sem esse sentimento de ser amado por Deus? Como deve ser viver sem se sentir amado por Deus? Querido, se isso não traz compaixão pelas pessoas que estão perdidas, se isso não traz misericórdia, se isso não traz a motivação para você fazer aquilo que você tem que fazer, querido, você precisa conhecer mais a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus, Ele quer usar você para resgatar as pessoas, porque Ele ama aquelas pessoas assim como Ele ama você. Assim como Ele ama você. E assim eram as nossas últimas 24 horas sem Jesus. Vivendo por aparência, vivendo para aparecer em redes sociais, em status. Vivendo preso no passado, nos erros, na culpa, em pessoas. Mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Você tem Deus junto com você para caminhar junto com você no seu qualquer tipo de processo que você precisar passar na sua vida. Você tem Deus junto com você. E Deus, Ele quer usar você para ajudar as pessoas. Deus, Ele quer usar você para ajudar as pessoas. Porque é muito difícil, muito pesado uma vida sem Jesus. Após uma experiência com Jesus e um constante trabalho de Deus em nossas vidas, nós podemos entender que só Jesus pode preencher nosso vazio, curar nossa dor e transformar nossas vidas. Somente Jesus pode fazer isso. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós passamos por processos, porque somente Jesus pode nos curar, querido. Não existe, querido, não existe outro médico melhor do que Jesus. Não existe. Ele é um médico que toca até na sua alma. Ele tem a cura para aquilo que a medicina ainda não descobriu a cura, ele já tem. Tudo que nós precisamos, querido, é de Jesus em nossas vidas. E cooperar com o trabalho do Espírito Santo em nós. Ajudar, facilitar o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Nós também não podemos dificultar o trabalho do Espírito Santo. Se nós queremos que o processo, que essa fase passe logo, facilite o trabalho do Espírito Santo. Ajude, coopere e não dificulte. Amém? É muito importante, querido, nós estarmos disponíveis para Deus poder nos usar. É muito importante que Deus, Ele quer usar você. Para concluir, já quero chamar o pessoal do louvor para subir. Quero falar, querido, que o relógio da nossa vida, ele é invisível. Você não sabe o dia que você vai morrer. Ou sabe? O dia, a hora, os minutos, segundos, como que vai ser, quando, não sabe. O relógio da nossa vida é invisível. É invisível. E nós, querido, não sabemos quando será o nosso fim, e nem o fim das pessoas que estão lá no mundo longe de Jesus. Preso nos vícios, preso na solidão, vivendo vivendo aquela vida sufocante. E para tentar sair daquele sufoco, as pessoas vão para os vícios, vão para as bebidas, vão para as drogas. E quando a pessoa não encontra mais nada, a pessoa tenta tirar a própria vida. Mas você tem Jesus. Sabe, faça um compromisso de não abrir mão de Jesus por nada. Não compensa, querido, você viver uma vida longe de Jesus. Não
compensa você viver uma vida longe de Jesus. É muito mais difícil, é muito mais pesado viver uma vida repleto de escuridão. Decida, faça um compromisso de não abrir mão da sua vida com Deus. Mesmo que o mundo te atraia, mesmo que o mundo te faça propostas, decida permanecer fiel a Deus. Para encerrar, eu quero que você se levante. Você não foi criado para viver longe de Deus. Deus não te criou para viver longe dele. Deus não criou ninguém para viver longe dele. Deus nos criou para viver perto. Deus quer ter um relacionamento íntimo, próximo conosco. Ele nos ama, querido. Ele ama você. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você tem pensado, querido, em desistir da sua vida com Deus, saiba que você não foi criado para viver longe de Deus. Você não foi criado para viver longe de Deus. As pessoas que estão lá no mundo também não foram criadas para viver longe de Deus. E eu quero fazer hoje 2 momentos aqui. O primeiro momento que eu quero fazer é com você que veio aqui hoje pela primeira vez. Você que é convidado, você foi convidado por alguém e você aceitou o convite e você veio. Hoje você está aqui e eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar a convidar Jesus para morar dentro de você. Eu quero te convidar a aceitar Jesus hoje na sua vida, para que você não viva mais sozinho, mas que a partir de hoje você viva uma vida com Deus. E você que está aqui hoje pela primeira vez e aceita esse convite, eu quero te convidar a vir aqui na frente rapidinho. Eu quero te convidar a vir aqui à frente rapidinho para me orar com você. Tem alguém que hoje quer aceitar esse convite? Amém. Tem alguém aqui? Mais alguém? Amém. Queridos, vocês estão aí atrás, feche os olhos de vocês, põe a mão no coração e repita comigo. Eu vou falar o meu nome e você fala o seu, amém? Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu, Marcos, me arrependo dos meus pecados. Hoje eu convido o Senhor para entrar em minha vida, para me salvar, para escrever o meu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados, me lava, escreve uma nova história para mim. Amém. Querido, e eu quero falar também para vocês que todas as vezes que nós convidamos Jesus, há uma festa enorme lá no céu. Deus nos dá uma nova família. E Deus está dando para vocês hoje uma nova família. Vocês querem ver? Olha para trás a família que vocês acabaram de receber. Quero dar um presente para vocês. Uma salva de palmas para eles, queridos.
fazer o segundo momento. Agora o segundo momento é para você que já aceitou Jesus na sua vida, que participa da sua célula, que já foi para o Revisão de Vidas. Você que já tem Jesus caminhando junto com você. Eu quero convidar você para vir aqui no altar, para que você hoje tenha os seus momentos com Jesus, para que você tenha as suas horas com Jesus, para que hoje você entregue aqui a sua dor, a sua angústia, o seu conflito, para que você entregue aqui todo o sentimento de desistência, para que você entregue aqui todo o medo e para que você receba, querido, todo o amor que Deus tem por você. Senhor, pelo seu amor, Senhor. Obrigado, Deus, por estar conosco no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio dos conflitos. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. E obrigado, Senhor, por não nos deixar desistir. Te agradecemos, Senhor. Te amamos, Senhor. Nós queremos dizer que te amamos, Senhor. Nós amamos o que o Senhor tem feito em nós. Nós amamos o que o Senhor tem feito em nós. E pedimos, Senhor, faça coisa grande através de nós. Faça, Senhor, coisas grandes através dos teus filhos que estão aqui, Senhor, prostrados diante de ti. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar, querido. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos ter um forte hoje? Vai, né? Queridos, quero fazer uma oração com você para a gente encerrar o nosso arena. Quero lembrar você de novo que amanhã, às 18 horas, nós temos o culto da chegada dos revisionistas. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa arena. Obrigado, Senhor, pela tua presença que está dentro de nós. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor, Deus, venha nos edificar. Que o Senhor venha nos firmar, Senhor, os nossos pés em ti todos os dias. Guarda a nossa volta para casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,